Olá, alunos do curso de Logística. Eu me chamo Renata Rezende e nós iremos trabalhar a disciplina de Estatística. Iremos aprender um pouco mais de cálculos de matemática e assim desenvolver a nossa disciplina. Eu sou formada em Matemática pela Universidade Federal do Piauí. Também tenho MBA em Estatística pela Universidade do Piauí. Atualmente estou trabalhando no Instituto Federal Teresina Zona Sul como professora de Cálculo e de Estatística. Vamos então começar a nossa disciplina. Veremos agora então a introdução à estatística. Vocês estão vendo a figura de um senhor, que é o responsável por a gente estar estudando estatística. Ele é considerado o pai da estatística moderna. Seu nome é Godofredo Anschel. Está no primeiro slide. Por que, então, estudar estatística no curso de logística? Então, quando a gente está terminando o nosso trabalho, em fase do nosso trabalho, o pesquisador se vê às voltas de um problema de como analisar e entender a estatística, como mensurar, como estratificar e como colocar em gráficos os dados estatísticos de sua pesquisa. Se forem informações sobre uma amostra ou uma população, ele necessitará resumir os seus dados para que sejam informativos ou então compará-los com outros dados, ainda tendo que julgar e adequar à sua teoria. Estatística é a ciência aplicada que se refere às técnicas pelos quais os dados de natureza quantitativa são coletados, organizados, apresentados e analisados. É isso que nós iremos ver a partir de agora na nossa disciplina de Estatística para o curso de Logística. Estatística preocupa-se com o resumo, com a apresentação de dados referentes, em geral, a uma amostra. Conceitos importantes. É importante saber o conceito de população e de amostra. População é o conjunto de unidades experimentais que apresentam uma ou mais características em comum. Já a amostra é uma fração da população, é um pedaço dessa população. Nós temos um conceito importante que é o de variável. É toda a característica que varia com a unidade, que é o sujeito dessa organização, dessa população. Exemplo de variáveis, uns exemplos que nós podemos citar vai ser idade, gênero, força muscular, traço de personalidade. E nós temos dois tipos de variáveis. Nós temos as variáveis qualitativas e as quantitativas. Um exemplo de variáveis qualitativa é, por exemplo, o tipo de sexo. E quantitativa, quantas pessoas estudam logística dentro do Piauí. Um conceito importante é o conceito de rol. É toda a sequência, de dados numéricos dispostos em ordem crescente ou decrescente. Exemplo, os 5 alunos de uma amostra apresentam as seguintes notas na prova de estatística. Veremos que o aluno tirou 8, 7, 4, 6 e 8. Colocando isso em rol, nós temos 4, 6, 7, 8 e 8. Na ordem o quê? Crescente. Em rol, em ordem decrescente, teremos 8, 8, 7, 6, 4. Distribuição de frequência. Nós teremos que entender esse conceito. Nós teremos que aprender classe da amostra, é qualquer sequência de dados dispostos em rol. Tá vendo como nós iremos precisar do conceito de rol? O rol em ordem crescente ou em ordem decrescente. Mas o que é essa frequência da classe? É o número de elementos de cada classe. Classe unitária. Em alguma distribuição de frequência, é mais favorável considerar cada classe como único elemento real. Exemplo, numa prova de estatística, o aproveitamento dos alunos é descrito pela tabela seguinte. A tabela é explicativa.
notamos que tem as notas dos alunos de estatística e a frequência dessas notas. Perceba, então, 3,5 é uma nota. Qual foi a frequência dessa nota? 4. Nota 4, qual foi a frequência? 5. 6, a nota 6 teve uma frequência de 9 pessoas que tiraram essa nota. 5,5, 9 pessoas tiraram essa nota. A nota 6,5 possui uma frequência de 8 e a nota 8,5 tem uma frequência de 5 alunos tiraram essa nota. É importante notar que as classes dessa distribuição são unitárias, as notas que eu acabei de falar, 3,5, 4, 6, 5,5, 6,5 e 8,5. Agora nós iremos perceber o conceito de frequência relativa percentual. Aqui nós teremos que multiplicar por 100. A frequência percentual é igual à frequência dividida pela frequência total vezes 100. A frequência relativa percentual é igual à frequência das classes considerada pela razão. Se é razão, você entende que é uma divisão da frequência total, que é a soma de todas as frequências de todas as classes da distribuição vezes 100. No próximo slide, um exemplo com os cálculos. Nós temos nota dos alunos e o número de alunos que tiraram essa nota. Mais um exemplo para que você perceba a distribuição de frequências. Calculando frequência. Você percebe, então, mais uma tabela onde nós temos notas, número dos alunos e a frequência em percentual. Calculando, então, calculando F, frequência de cada classe, FT, frequência total, e F, porcentagem, que é a frequência relativa percentual. E assim nós temos o seguinte procedimento. Repare, por exemplo, que a F porcentagem da classe nota 5,5 é 22,5%, pois temos então 9 dividido por 40 vezes 100. Efetuando esses cálculos, você percebe então que o resultado é de 22,5%. E assim, continuemos com todas as notas que estavam no slide anterior. Agora, nós iremos ver e orientar vocês que existem as medidas de posição dentro de estatística. Esse assunto vai lhe ajudar a perceber e a resolver problemas de estatística que envolvem todo um processo dentro do curso de logística. As medidas de posição servem para mostrar a tendência da amostra. Vamos ver em seguida as 4 principais medidas de posição. Primeiro, média aritmética. Dados N números são exemplos de x1, x2, x3 até xn. Define-se, então, média aritmética desses números como sendo o número x, tal que x é igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n, dependendo da quantidade de amostra. Por exemplo, se eu tenho uma amostra de 4 notas, então você vai somar x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido pela quantidade 4. Vamos calcular, então, a média aritmética das idades de 5 enxadristas de um torneio, sabendo que suas idades são 20, 18, 16, 22 e 22. Somando-se as idades e dividindo por 5, temos 19,6. A outra média e medida de posição é a média aritmética ponderada. Aqui nós iremos perceber no numerador uma multiplicação dividido, então, pela quantidade. Vejamos, então, XP é igual a x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais x3 vezes P3 mais xn vezes Pn, dividido por os pesos, que são P1 mais P2 mais P3 mais Pn. Um aluno oferece, então, um exemplo
vamos obter as seguintes notas de estatística com seus respectivos pesos. Esse é um exemplo para que você verifique, então, a aplicabilidade da média aritmética ponderada. Temos, então, uma tabela que tem a nota e o peso da nota. Nós temos primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. As notas são 5, 8, 5 e 6. E seus respectivos pesos são 1, 2, 3 e 3. A média aritmética ponderada resolve-se assim. XP é igual a 5 vezes 1, você pega a nota e multiplica então pelo seu peso, pelo peso da nota. Então, repetindo, XP é igual a 5 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 6 vezes 3, dividido por 9, que é a somatória dos pesos. Observamos, então, que a média aritmética ponderada deu 6, fazendo todos os cálculos matemáticos. A terceira medida de posição vai ser moda, representada por MO. Considerando uma amostra, e nós temos uma amostra com x1, x2, x3 até xn, define-se moda como sendo o valor que aparece com maior frequência, com maior número de vezes de repetição. Observe, então, o exemplo ilustrado no slide. As idades dos enxadristas que participam de um torneio são as seguintes: 18, 16, 17, 15, 18, 17, 16, 18, 17, 14, 17 e 19. A moda dessa maneira é 17 anos. Foi a idade que apareceu com maior frequência. A quarta e última medida de posição chama-se mediana, representada pelas letras MD. Sejam x1, x2, x3 até xn, números já ordenados em rol. Quando n for número ímpar, define-se mediana como sendo o termo central desse rol. A posição do termo central é dada por n mais 1 dividido por 2. Quando n for par, define-se a mediana como sendo a média aritmética entre dois termos centrais desse rol. A posição do primeiro termo central é dada por n dividido por 2. Veremos, então, alguns exemplos. As quantidades em ml, milímetro, das 5 embalagens de um refrigerante. Então, nós temos 352 ml, 348 ml, 350 ml, 349 ml e 348 ml. Colocando essas quantidades em rol, quer dizer, organizando do menor para o maior. Temos 348, 348 novamente, 349, 350 e 352. Como o número dessa amostra é 5 e 5 é um número ímpar, a mediana dessa amostra é o seu termo central, que representa 349 ml. Outro exemplo, e muito interessante. Um aluno do curso de logística obteve as seguintes notas em estatística nos 4 bimestres letivos. Observe suas notas: 5, 6, 3,5 e 8,5. Colocando essas notas em rol, quer dizer, do menor para o maior, o aluno obteve 3,5, 5, 6 e 8,5. Como o número da amostra é a média aritmética entre os termos centrais, então a mediana fica, então, 5 mais 6 dividida por 2 é igual a 5,5. Obrigada e voltaremos nas próximas aulas com a unidade 2 e a unidade 3 de estatística para o curso de logística.